Vou explicar agora para vocês a respeito da resistência elétrica, pessoal. E também, aproveitando, explicar sobre a resistividade dos materiais. Então vejam aqui ao lado que eu coloquei aqui alguns fios condutores, como fio de cobre, fio de alumínio aqui, olha, tá vendo? Cabos de cobre, cabos de alumínio, correto? Temos aqui também isolantes aqui, olha, como a borracha, o vidro, ok? Então vamos falar sobre a resistência elétrica, certo? Olha só, a resistência elétrica tem a sua unidade dada em ohm, certo? Olha, a resistência elétrica é uma propriedade que tem os materiais de se opor à passagem da corrente elétrica e define um valor numérico em ohm, ou seja, tem um valor numérico em ohm, do quanto esse material se opõe à passagem dessa corrente elétrica, ok? Olha a observação. A resistência elétrica dos materiais mudam, pessoal, dependendo desse material que é formado ele e também da temperatura que ele está sofrendo. Agora, pessoal, atenção, veja a diferença de resistência elétrica para resistividade, bem parecido. Mas é uma dúvida que sempre os alunos têm e é bom a gente explicar, porque nós estamos trabalhando com as instalações elétricas, então são com materiais, com metais e tudo mais, certo? Então veja a diferença de resistência elétrica para resistividade. Vou dar a definição agora. A resistividade é um valor de resistência específica de um determinado material por comprimento. Olha o detalhe. A resistividade é o valor de uma resistência específica de um determinado material, certo? Por comprimento. Por exemplo, o cobre vai ser dado por comprimento, o alumínio por comprimento. Então, a resistividade é um valor de resistência específica, certo? De um determinado material por comprimento e cuja unidade é dada por ohm por metro. Observe a diferença. A resistividade é ohm por metro, a sua unidade de medida. E a resistência elétrica não. A sua unidade é só dada em ohm. Pronto. Essa é uma das diferenças. Ok? Vamos em frente. Voltando à explicação, pessoal, vejam. A nossa instalação elétrica, residencial ou comercial, ela é feita por quê? Por fios de cobre, que são metais, correto? Então, observa. Os metais, pessoal, são ótimos condutores de energia elétrica, como nós sabemos. Isso é excelente, que os metais possam transferir energia elétrica com baixíssima resistência, porque assim terão o quê? Poucas perdas de energia de um ponto a outro, ok? Vejam só. Esses materiais condutores, a prata em primeiro lugar, segundo lugar é o cobre, terceiro lugar é o ouro e quarto lugar é o alumínio, pessoal. Certo? Veja, a prata tem uma resistividade de 0,015 ohm por metro milímetro quadrado. O cobre, que é o segundo lugar, 0,017 ohm por metro por milímetro quadrado. O ouro, 0,024 ohm metro por milímetro quadrado. E o alumínio, 0,029 ohm metro por milímetro quadrado. Essa é a resistividade de cada um deles. Veja que a unidade aí nesse caso é ohm metro milímetro quadrado, ok? Diferente da resistência que é só ohm, correto? Então veja, desejando saber a resistência de um fio condutor, por exemplo, nessas condições aí, ohm metro milímetro quadrado, existe uma fórmula que é R é igual a ρ, que é essa resistividade que eu falei para vocês, da prata, do cobre, do ouro e do alumínio, vezes L, que vai ser o comprimento desse fio, desse condutor em metros, dividido pela área, certo? Em milímetros quadrados. Aí você vai ter a resistência do fio, pessoal. Correto? Tem uma coisa importante. Claro que o fio é feito, por exemplo, de cobre, né, na maioria deles, e também tem um isolante por cima, que é a borracha. Então vamos falar sobre os isolantes. Olha, os isolantes possuem uma elevadíssima resistência, exatamente para poder não conduzir corrente elétrica, ok? E proteger o usuário e todo o imóvel. Então veja, a resistividade, observe que a resistividade da borracha varia em torno de 10 elevado à 13ª. Veja, a resistividade do vidro, ela varia entre 10 elevado à décima a 10 elevado à 14ª. Veja que diferença na condução de energia elétrica desses materiais isolantes, como é elevado
a dificuldade de passar energia elétrica por eles, por isso são considerados isolantes, certo? E dos metais, que são bons condutores de energia elétrica, que a gente viu aí, que era 0,017 a do cobre, ohm por metro por milímetro quadrado. Veja a diferença, correto? Atenção, pessoal, para a gente concluir esse assunto. A resistência elétrica dos materiais mudam com a temperatura. Observe um detalhe. Exemplo, o fio de cobre, por exemplo, quando a temperatura aumenta, certo? Está incidindo sobre ele, ou quando ele aumenta a sua temperatura por motivo de corrente elétrica elevada ou elevadíssima, que é que vai provocar? A sua resistência também aumenta. E isso irá provocar vários problemas na instalação elétrica, podendo o quê? Reduzir a tensão no dispositivo de carga, como ar-condicionado, chuveiro elétrico. Só vai depender da temperatura também dos fios. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.